Graças a Deus, meus queridos irmãos, pode tomar os seus assentos, glorificando o nome de Jesus. Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu fiquei muito feliz hoje, aleluia, com os louvores que foram entoados, Aleluia, Deus. principalmente pela palavra que o irmão nos trouxe aqui, que nos antecedeu. Eu fico muito contente, irmão, quando eu ouço a palavra transformação. Aleluia. O irmão, ele disse aqui, irmão, vou dar um comentário aqui, que se o crente, o cristão não for transformado, ele naquele grande dia vai ficar. E a gente vê, você que está nos assistindo aí neste momento, do outro lado, Glória a Deus. aleluia, a gente que está na frente do trabalho da igreja, nós passamos para os nossos irmãos, para aqueles que nos ouçam, para aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que estão nos escutando a nossa voz, porque o Evangelho de Cristo, irmão, ele é transformação. É, Jesus. Então, se a igreja não pregar a sua palavra genuína, a verdade que Jesus pediu para pregar, e de pregar o evangelho de salvação, o evangelho de transformação e o evangelho que faz libertar, o evangelho de libertação. Aleluia. E a gente vê por aí muitos e muitas igrejas, vamos dizer assim, que não tem transformação. A gente encontra às vezes com as pessoas na rua, irmão, está andando que nem o mundo, falando que nem o mundo, mas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é transformação, porque se nós não transformarmos, nós não entraremos no reino do céu. É verdade. Aleluia, porque Jesus, aquele dia que Pedro pediu para Jesus se lavar ele o corpo todo, porque Jesus só queria lavar os pés, e ele pediu para Jesus o milagre inteiro. Jesus falou: não, Pedro, você já está limpo. Ou seja, o evangelho de Jesus já tinha limpado. Ou seja, Pedro já estava transformado. Por isso não foi preciso. Aleluia. E hoje não é diferente, igreja. Você que está nos ouvindo, o evangelho de Jesus Cristo que as igrejas têm de pregar é o evangelho que liberta, que transforma. Aleluia. Aquele que entra dentro da igreja, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem de ser liberto, sua vida tem de ser transformada. Glória. Aleluia. Ele tem de abrir espaço para o Espírito Santo poder trabalhar na sua vida. Glória. Aleluia. Porque se ele não for transformado, o Espírito Santo não trabalha. O Espírito Santo não vai agir na sua vida, porque ele não deu lugar. Porque se ele der lugar para o Espírito Santo de Deus, o Espírito vai transformar aquela vida, vai transformar e ele vai ser salvo em nome de Jesus. Verdade, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a leitura que nós temos hoje, no versículo de número 7 e 8 de João 16, aleluia, ele vai dizer assim, porém vos digo a verdade, ou seja, Jesus estava dizendo a verdade, Jesus nunca disse uma mentira. E tudo que Jesus disse, irmão, se ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Aleluia, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E ele diz assim: porém digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá. Aleluia. E no versículo 8 ele vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Mas para isso acontecer, irmão, por que eu peguei aqui uma fala do irmão? Se ele não vier, se ele não estiver conosco, aqueles que aceitam Jesus não é transformado. Mas aqueles que aceitam e der lugar para ele, o Espírito Santo, do qual Jesus falou, aquele que habita em mim e habita em vós, ele transforma o homem ou a mulher, ele transforma, ele liberta, para que quando chegar aquele grande dia, não tivemos surpresa, não ficarmos aqui. Aleluia. Então eu quero passar para os irmãos a forma como o Espírito
na vida do cristão, na vida da igreja e na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador, porque ele precisa de transformação, irmão. Aleluia. O irmão disse que o reino do céu é tomado à força, irmão. É a força mesmo. Aleluia. É por força de vontade. Aleluia. Querer ir para o céu. Pensa que isso é fácil? Não. Não é. Se nós fraquejarmos, irmão, nós não subiremos para o céu. Nós temos que ter força ali, ó. Porque o inimigo vem nos tentar a todos os momentos. E se nós não tiver força para resistir a ele, aleluia, ficaremos de fora. Aleluia. Verdade, Jesus. É Quando fala, não é nem por força e nem por violência. Não. É força de vontade de querer morar juntamente com Deus. É verdade. É força de resistir às tentações. Aleluia. É força de Aleluia, meu Deus. da obediência. Pensa que obedecer a Deus é fácil? Mas não é, não. Aleluia. O primeiro casal que Deus colocou dentro do paraíso, obedecer a Deus? Não. E eles tinham de tudo ali, Deus deu tudo a eles, mesmo assim eles foram desobedientes. Não obedeceram. Por isso que eu falo que não é fácil. A pessoa tem de ser separado do mundo. Aleluia. Viver nele, mas ser separado dele. Não podemos olhar o mundo de qualquer maneira, irmão. Não. Não podemos andar de qualquer maneira. Pensa que isso é fácil. Às vezes quantos e quantos queriam estar andando aí à vontade. Não podemos, irmão. Por quê? Isso é força de vontade. Se nós não tivermos força de nossa caminhada a dia para Cristo, certamente ficaremos no meio do caminho. Aleluia. Então, irmão, o agir do Espírito Santo, como ele opera no meio da sua igreja. Aleluia. Forma, aleluia. Promove um novo nascimento, ou seja, quando o Espírito Santo ele habita em nós, porque quando nós estávamos no mundo, o Espírito Santo não estava em nós, não. Nós tínhamos o Espírito do fôlego da vida, mas do Santo de Deus não. Então todo aquele que é nascido, ele tem um fôlego de vida, que esse vai voltar a Deus. Assim como fechar os olhos, volta a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não. Ele só habita a partir daquele momento que você confessa que Jesus Cristo é o único Salvador. Que você entrega a Ele. Aí o Espírito Santo vem e habita em vós. Para quê? Para te limpar. Para te transformar. Para te libertar. Aleluia. E se nós não formos libertos, Ele vai embora. Ele não vai ficar nesta casa, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos. Ele só habita em templo limpo e é só Ele que habita. Ele não divide o seu tempo com ninguém. Então, se você quer, você que está nos ouvindo, que o Espírito Santo habite em você, aleluia, transforme-se, transformação, porque senão você não vai ver ao Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, me ajude aí. Livro de João, vamos voltar um pouquinho atrás, capítulo 3. Eu gosto, irmão, do culto de ensino, mas gosto de ler as referências para os irmãos. Aleluia. Eu não vou dar doutrina aqui, porque aqui é para o pastor Oscar. Aleluia. Glórias a Deus. Mas vamos só meditar um pouco nesta palavra sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer que promove um novo nascimento, ou seja, quando a gente aceita Jesus, que nós decidimos seguir os seus passos, Ele vai fazer que nós nascemos de novo. João 3, no versículo 5 e 8, ele vai dizer assim, ó, Jesus respondeu, na verdade, aleluia, na verdade, 2 vezes, aleluia, te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. E o versículo de número 8. E o vento assopra para onde quer. Ouve a sua voz, porém não sabes para onde vem e nem vai. Aleluia.
assim todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Aleluia. Então, quando ele diz, na verdade, vos digo que aquele que não nascer do Espírito, das águas e do Espírito. Aleluia. Então, irmão, não adianta nada, muitos e muitos que tem aí, a gente sabe que tem. Batiza os seus membros. Não está com muito tempo, irmão. Não está com muito tempo. Tinha uma pessoa aí que passou, quase morreu. Eu acho que o pastor Oscar conhece. Eu acho que ele conhece. Não vou dizer o nome. Ficou muitos dias na UTI. Ele infartou. Se infartou. Quase que foi embora. Não era cristão. E aí, quando ele teve a recuperação, a gente foi na casa dele. E eu orei por ele. Preguei ali uma palavra para ele. Fiz o apelo para ele. Mas ele se negou. Ele não quis. E eu ainda falei, olha, você viu o livramento que Deus te deu. Que era uma pessoa jovem. E uma pessoa jovem, quando infarta, irmão, quando dá aquele AVC, é difícil escapar. Mas ele escapou. Graças a Deus por isso. Mas eu falei de Jesus para ele. E isso foi um domingo à noite, antes de eu ir para a igreja. Passei na casa dele, falei de Jesus para ele. Mas quando foi no meio da semana, ele procurou uma igreja, não vou dizer o nome, foi lá e aceitou Jesus. E no domingo seguinte já se batizou, irmão. Agora me fala, como uma igreja vai batizar uma pessoa que 3, 4 dias que está na igreja? Entendeu? Então, aí, você acha que o Espírito Santo vai estar ali habitando? Não vai, irmão. O templo não foi limpo ainda. Não foi explicado, não foi dado um ensinamento de como que é as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, irmão, é uma coisa que tem que ser feita. Aleluia, bem feito. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. As coisas de Deus têm que ser feitas de acordo, porque Deus é Deus, Deus é santo, Ele é zeloso. Verdade. Então nós não podemos bagunçar a palavra de Deus, não. Agora, chegou na igreja quarta-feira, domingo já se batizou. Meu Deus. Aleluia. Agora quem vai pagar o preço? Aleluia. E aqui Jesus dizendo no seu versículo de número 8, o vento vai. Ou seja, irmão, nós não estamos vendo o vento. Alguém de vocês viu o Espírito Santo? Não. Mas nós sentimos o Espírito Santo. É verdade, Jesus. Nós não sabemos para onde nós vamos. Nós só sabemos que nós vamos para o céu. Vocês sabem como que é o céu? Não. Nós imaginamos como que é o céu. Nós imaginamos, mas nós não somos João que viu o céu por dentro. Só João que teve aquela visão que ele viu. Ele foi arrebatado ali em espírito e viu o céu. Mas nós imaginamos como que é. Nós imaginamos que lá é tudo ouro, tudo pedra, diamante, cristal, brilhante, tudo. Aleluia. Mas nós não sabemos como que é. Mas eu quero ver, irmão. Eu quero estar lá. Mas para isso, o que temos de fazer? Ser obediente, sermos fiel. Aleluia. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo habitar em nós. Nós não podemos falhar com o Espírito Santo. Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito Santo, irmão, é o último que está aqui na terra. Quando Deus começa o mundo, Deus falava com a humanidade. Com a humanidade não, com alguns ele falava. Depois veio Jesus. Teve o seu tempo dele. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, ele é o último. Então, se nós perdermos essa oportunidade que é a única que nós temos, não veremos o céu por dentro. Então, nós temos que ser obedientes à sua palavra. Temos que ser obedientes à sua doutrina que ele deixou para nós. De maneira nenhuma nós podemos viver dentro da igreja sem ser transformados. Porque se nós vivemos aqui de qualquer jeito, que o Espírito Santo não está em nós. Porque se o Espírito Santo está, ele te transforma. Você que está nos ouvindo esta noite. Aleluia. O Espírito Santo renova, irmão.
Veja bem, quando o Espírito Santo habita em vós, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma nova criatura. Quer ver? Vamos estar lendo ali. Quem achar para mim aí primeiro? Efésios 4, 22 e 23. Me ajuda aí. Glória a Deus. Efésios 4, 22 e 23. Glória a Jesus. E quando ao trago passado os despojeis do velho homem que se corrompe pela sua consciência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Aleluia! E quando ao trago passado do vós, despojei o velho homem. Ou seja, irmão, eu não sei se todos aqui nasceram dentro do berço evangélico. Todos nasceram, irmão? O pastor Oscar nasceu. Eu não. Eu não. Mas a palavra nos fala que quando nós descemos das águas, aquele velho homem ficou lá. Entendeu? Aí começamos uma vida nova com o Espírito Santo de Deus. E aí ele nos renova. Ou seja, o renovo o que é? Coisa nova. Estamos renovados. Aleluia. Aquela velha criatura se foi. Então a partir de ali, nós temos de obedecer a palavra de Deus. Irmão, eu tenho muito medo, irmão. Eu tenho medo. Eu desde que o dia que eu ergui a mão dentro da igreja e aceitei a Cristo, eu nunca saí da presença de Deus. Eu nunca fui disciplinado. Porque eu coloquei uma coisa no meu coração. Porque se Deus ele é por mim, quem é contra mim? Ninguém, irmão. Deus ele é o maior de todos. Por que eu vou abandonar? Porque as coisas que a gente tem, que a gente consegue, aleluia, com Deus, irmão, é mais prazeroso. Então eu fico muito com medo. Às vezes tem pessoas que entram e saem. Aí muitos vão orar e falam: escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Amanhã está fora da igreja. E aí, como é que ficou? Você acha que Deus vai passar uma borracha ali? Então eu tenho medo disso, irmão. Eu tenho medo do cristão que às vezes não leva a coisa séria. Pode pagar um preço muito alto por isso. Por isso que eu nunca me desviei da presença de Deus. E nunca vou desviar. Aleluia. Se Jesus voltar, eu vou estar ali na presença dele. Aleluia. Porque o ser humano, irmão, nós temos de ser, que nem a Bíblia fala, ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é sim para Deus ou não. Porque Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Deus também não vai dividir a sua alma com o diabo. Aleluia. É dele. Se você entregou para ele, irmão, deixa que ele cuida. Aleluia. Então nós temos de ser sim na presença de Deus. Aleluia. Então aqui, o Espírito Santo, quando aquele velho homem se faz criatura, como diz, Jesus disse para aquele doutor da lei, e ele pergunta: como vou fazer? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Não. É entregar a sua vida para Jesus. É entregar a Ele. Verdade. Você está nascendo de novo. Aquela vida que você tinha, o Espírito Santo agora vai te mudar, vai te transformar, e nós vamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, irmão, mas também o Espírito Santo limpa. Quer ver? Vamos chegar lá. O Espírito Santo limpa. Vamos voltar em João, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Livro de João, se vocês quiserem anotar, depois vocês vão meditando essas palavras, esses versículos. João número 15, olha, e o seu versículo de número 3, ele vai dizer assim, ó: vós já está limpo pela palavra, o que eu tenho falado. Ou seja, será para o verdadeiro cristão que está vindo dentro da igreja. Isso aqui é para crente, meu irmão. É para crente. Porque o crente que ouve a palavra de Deus,
atentamente. Hoje eu pude ensino da palavra, sexta-feira lá na sede. Ele ouve, todos os dias que vem no culto, ele está ouvindo a palavra, ou seja, todos os cultos têm palavra. Deus. Será que ele não tá limpo ainda? É. Será que o Espírito Santo ele não convenceu ele? Aleluia! Porque o Espírito Santo que convence o homem, ou seja, não só o homem, convence a mulher também. Deus. A Bíblia fala que convence o homem do pecado, mas não é só o homem, isso é para todos. É para todos. Então Jesus aqui dizendo, foi aquela passagem de Pedro aqui, ó. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Deus. E a sua palavra continua a ser falada até hoje. Verdade. Até hoje. Nós falamos aí, você que está nos ouvindo, ó, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus limpa, que Jesus leva lá no céu. É só Jesus que dá a salvação. Mas para isso tem que se limpar. Porque lá no céu não vai entrar. Eu sempre falo, irmão, que nós temos 4 motivos para entrar no céu. A irmã ainda não escutou, né, irmão? Temos 4 motivos, irmão. 4 motivos para nós também querermos nos santificar. Deus. Entendeu? 4 motivos. Ó, primeiro, Deus ele é santo, não é? Tem um motivo que nós temos que santificar. Segundo, Jesus também é santo, não é? Outro motivo para nós buscar a santificação. Terceiro motivo, o Espírito é santo, não é? Quarto motivo, irmão, o céu é santo. Por que o céu é santo? Porque lá habita Pai, Filho e Espírito Santo. E para nós entrar lá temos que ser o quê, irmão? Santo nós não somos ainda, mas nós estamos santificando. Nós estamos buscando, e Jesus está vendo a nossa vontade, a nossa força, a nossa esperança, irmão. É isso que nos alegra. Aleluia. É isso que temos de buscar a santificação para que um dia vivamos morar lá. E para isso temos de deixar as coisas do mundo. Como que quer ser santo se não liberta do mundo? Não liberta das coisas do mundo? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Falar meia dura, mas é possível, né? Aleluia. Eu falei que ele limpa, mas ele também consola, irmão. Viu? Jesus também consola. Quer ver, ó? Aqui no João 14, na página de trás, João 14, o versículo 16 e 17. Olha o que ele vai dizer. Ó. E eu vos roguei ao Pai. E eu vos roguei ao Pai. A ele vos dará outro consolador. Ou seja, para nos consolar. No nosso momento difícil de angústia, irmão, quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. Verdade. Muitas das vezes estamos tristes, abatidos, mas nós estamos fiéis a Deus. Meu Deus. Não sabe, mas ficamos também. Não vou falar para você que os cristãos é toda hora alegre. Não. Nós temos uma. Minha esposa está lá em casa na cama. Eu tenho certeza que o gosto dela está aqui, ela está nos ouvindo. Mas não pode estar lá. Então nesse momento ela deve estar triste. Eu queria estar na igreja, mas não vou poder estar. Jesus. Mas o Espírito Santo está consolando. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim, ó, no verso 17: e o Espírito Santo, e o Espírito de verdade, aleluia, que o mundo não pode receber, porque ele não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Vocês viram que maravilha, meus queridos? Glória Glória a Deus. Então, por isso que eu disse, nós não vemos o Espírito Santo, mas ele habita em nós. Aleluia. E nós conhecemos ele porque ele se manifesta em nós. Então a gente, quando tem muitas das vezes, irmão, que a gente está dentro da igreja, você sente a presença de Deus. Aleluia. Lá fora também. Eu às vezes estou dirigindo para o meu trabalho, eu coloco ali um louvor, eu me arrepio. É a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você está conectado ali com a mente ligada, lá no trabalho, ou qualquer lugar que você esteja, o Espírito Santo está se alegrando, ele está te consolando. E muitas das vezes, irmão, você está no trabalho, os irmãos aqui que tem um trabalho, as irmãs também, às vezes você está ali, alguém fala algo que te entristece. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e te consola, te alegra, você esqueceu aquilo. Vamos para frente, vamos trabalhar.
aleluia, que Jesus vai nos abençoar. Aleluia. Glórias a Deus. Mas, irmão, o Espírito Santo nos consola. Ele é o Consolador que Jesus, quando ele subiu, ele mandou para nos consolar, para ficar conosco todos os dias. Aleluia. Então, irmão, não vamos entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Não vamos entristecer ele, porque se nós entristecer ele, ele vai sair de nós. Verdade. Então vamos continuar trabalhando, continuar cada dia mais nos santificando, para que quando nós chegarmos naquele grande dia, hoje nós não temos surpresa. Verdade. Glória a Deus. Falar na sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui. Glória Deixa a eu Deus. descansar um pouquinho mais cedo aí. Glória a Deus. Santo Que você- que o Deus. Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês. Amém. Aleluia. E vocês sabem, irmão, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Glória a O Deus. nosso Glória a Deus. Amém? Essa palavra, hein? A gente tem que estar conectado. Glória a Deus. Eu estava aqui, antes de começar o culto, você passou aqui, a pastor falou assim, irmão, vamos. Está aí. E outra coisa, irmão, eu preparei aqui um texto para a gente meditar essa noite, e o pastor falou justamente Glória a Deus. no mesmo assunto. Amém, Jesus. Aí eu quero deixar preparado para a gente meditar, ler em casa, 1 Coríntios capítulo 3 inteiro. Aí tem o versículo 16 que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Aí diz uma palavra bem mais que nós vamos conversar sobre isso, sobre os galardões, sobre ser destruído por Deus. Então, está aqui na palavra para a gente meditar. Amém? Terça-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E sábado, se a gente não tiver, eu tenho já, porque Deus, ele, quando ele manda, a gente tem que obedecer. E o irmão vai trazer o irmão domingo, né? Domingo, não, conversei com ele, eu vou fazer pela manhã. Tá vendo? Tá nada certo ainda. Tá. Tá? Mas sábado já temos já o nosso projetor aqui, o presbítero Alexandre, Glória a Deus. e já vamos espalhar a notícia. E vamos falar que Jesus salva, Jesus cura e vai ser o Espírito Santo vai voltar ao céu. Eu convido aqui o pastor João para orar. E orar, agradecer a Deus. E também dar a vez pastor, você é pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? A gente tem que estar sempre preparado, né? Para estar fazendo conforme determinado, né? Soberano Deus, Pai, Pai nós glorioso, graças a Deus por mais esse culto, Senhor, que o Senhor concedeu, Deus, que estamos aqui reunidos, aqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai, através do Teu Espírito Santo, que tem convencido a cada um de nós, Senhor, que estamos aqui nessa noite, te glorificando, te exaltando, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo fogo de vida, salvação da nossa alma, pelos livramentos, Senhor, pelo alimento, por tudo que o Senhor nos concedeu, Deus, pelos nossos familiares, Pai, aqueles que puderam estar aqui, aqueles também que não puderam estar aqui, Senhor, visita, meu Deus, porque o Senhor conhece o que fez cada um, Pai, o Senhor sabe, meu Deus, o que está passando, o que está sentindo, o Senhor, meu Deus, pode com tuas mãos repreender sobre toda a enfermidade, restaurar a saúde, Deus, que santo, alcançar com tuas mãos de salvação aqueles que ainda não confessam o teu nome, que o teu Espírito Santo te convence, Pai, conforme foi falado aqui na tua palavra, faz-nos convencer sobre a justiça do juízo do pecado, Pai, no nome de Jesus, nos fortalece a nós, aqueles ainda que vão chegar, Pai, que possam, meu Deus, ser alcançados por ti, Pai, visita o vizinho da frente, da retaguarda, o da direita e da esquerda, com tuas mãos de salvação, de cura, de libertação, quebrando, Senhor, todo laço, repreendendo, Senhor, toda maldição, toda a potestade encontrar em nome do Senhor, ser glorificado que caia por terra, e o Senhor continue, meu Deus, com tuas mãos, nos leve em paz e segurança, da noite, Senhor, cheio da tua graça, da tua presença, e assim o Senhor permitir que possamos amanhã acordar, te glorificando, te exaltando, em teu nome,
conforme foi falado aqui, permanecer na tua presença, sem se desviar do alvo que é Cristo, e anunciar, Senhor, fazer a tua vontade, porque o Senhor está às portas, e aquele que abrir, Senhor, conforme o Senhor bater, Pai, o Senhor vai cear com ele e ele com o Senhor, até, Senhor, que o Senhor possa levar para o Senhor, para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, é que eu peço as bênçãos e te agradeço hoje por todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a luz, consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de vós e todos aqueles que creem, digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem é que irá? glória a Deus.